Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre cenários, cenário internacional, cenário local, como as coisas estão se comportando, principalmente porque este segmento de vídeos, análise de cenário, chega ao de número 85. E nós vamos trazer aí algumas notícias que fazem referência à competitividade do Brasil e como isso aí pode impactar na nossa economia e até na atração de investimentos para o país. A referência que eu trago é essa notícia que foi publicada no Bloomberg Linha, que é um canal que nós assistimos, que traz informações aí do nosso mercado. A reportagem ela é assinada por Daniel Salazar Castejanos e ela é do dia 14 de setembro de 2023, sendo que hoje é dia 18 de setembro de 2023, portanto é uma notícia que saiu a semana passada e eu achei relevante para a gente discutir aqui no canal, pois ela fala sobre quais os países mais atraentes para que se invista na América Latina em 2024. E leva em consideração aqui nearshoring, a transição energética e a qualidade das instituições. É isso que, segundo essa reportagem, mais se procura. No caso do nearshoring, eu só vou fazer uma referência até para explicar a palavra agora para a gente não voltar nela o tempo inteiro. Mas é mais ou menos quando você no país, a empresa no país, ela tira um pedaço dela, do capital dela, e coloca num país próximo. Como, por exemplo, a mão de obra. Leva a mão de obra ou contrata a mão de obra local para fazer uma determinada produção, porque lá os salários são menores, melhorando a sua produtividade. Então é isso, sempre que você leva uma parte do capital, pode ser uma parte de produção de maquinários, por exemplo, onde os maquinários são sofrem uma menor taxação, e assim por diante, para você ter a compreensão. Mas indo aqui para o caso específico, veja que, segundo essa reportagem, a América Latina ela deve entrar em 2024 com perspectiva renovada. Renovada aqui não é necessariamente positivo. Depois que as maiores economias da região, quando falar em região, está falando da América Latina, do México para baixo, conseguiram controlar a sua inflação. Entretanto, a reportagem cita, faz um levantamento geral assim de incertezas que estão no radar, principalmente por conta de que grandes economias entram aí num processo de desaceleração. Nesse ano de 2023, os fatores que acabaram condicionando os investimentos na América Latina, eles provavelmente devam ser renovados, na medida que a região ela vai enfrentar, né, a tendência de novos desafios, que agora são emoldurados por outros aspectos. Um deles, a gente já falou, é uma desaceleração econômica, uma normalização da política monetária, e veja que a política monetária aqui é o seguinte, fala aqui do ponto de vista de reforço, porque a inflação ela é essencialmente um fenômeno monetário, de dinheiro, de injeção de dinheiro no mercado. Se ficar normalizado, se não houver injeção, então a inflação fica dentro de patamares controláveis. E isso aí pode, né, ter repercussão no mercado da dívida. Aqui porque é o seguinte, né, se isso aí acontece, tem uma redução da taxa de juros e, consequentemente, se por um lado isso é bom para a economia localizada, por outro, evidentemente que se são economias de risco, você reduzindo os juros, então existe a chance de que o governo possa ter problemas justamente na emissão de novos títulos. Isso porque o governo arrecada de três formas. Ou é pelo tributo, ou é por conta da venda de títulos da dívida, ou é através da inflação, que é uma espécie de imposto embutido. E eu vou deixar 2 vídeos aqui no final para discutir com você como a inflação ela se comporta como fenômeno de arrecadação governamental. Se considerarmos especificamente a América do Sul, o investimento ele está ligado à oportunidade gerada pela transição energética, na demanda de matérias-primas essenciais. Aqui é porque, na verdade, em particular o Brasil, mas outros da região também se caracterizam por serem produtores de commodities, como por exemplo aqui é o caso do cobre e o lítio,
pelo Chile e o Peru. Então, dentro do contexto de extração e depois preparação para remessa, evidentemente que isso gera energia. Nós sabemos que toda a nossa malha é feita por transporte rodoviário, quase que essencialmente, e com isso tem o consumo de combustível fóssil. Então, do ponto de vista da transição energética, se utilizando energias que são consideradas as energias verdes, você tem aí um fator de despoluição, além do que elas têm um aspecto de alguma economicidade. Então, é porque estão se focando por isso. O outro aspecto disso, o outro lado dessa questão que pouco se toca, é que, na realidade, dentro desse processo como um todo, o Brasil é um grande produtor de petróleo, de combustível fóssil, ou de geração de produto de commodity para combustível fóssil. E, na verdade, isso está sendo muito segurado dentro do Brasil por conta disso. Então, se a gente tem um aspecto positivo de um lado, a gente sofre muito do outro, porque essa commodity a gente não consegue colocar e acaba tendo que buscar fora aquilo que complementa a nossa economia, principalmente porque aqui não tem refinarias, então se torna mais caro esse tipo de combustível. Outro aspecto aqui interessante é exatamente com relação aos bancos centrais dos mercados aqui agora desenvolvidos, que eles devem enfrentar o dilema. Atualmente tem altas taxas de inflação, é preciso reduzir e, por conseguinte, para fazer essa redução, se estão levando as taxas de juros. Isso aí coloca um freio na economia e, consequentemente, esses mercados com taxa de juros maiores, mas eles são mais estáveis, podem estar se oferecendo para fins de investimento em detrimento de países como os da América Latina. Tem uma expectativa de que os cortes de juros acabem sendo o motor para o conjunto de ações das economias. No mundo como um todo, mas no Brasil em particular, se está os bancos centrais a observar justamente essa trajetória do processo inflacionário. Tem muita desconfiança sobre isso e, por conseguinte, em outras economias, as taxas de juros acabam ficando altas e acabam se tornando mais atrativas do que no mercado como o nosso, onde, por exemplo, embora a gente tenha a taxa de juros alta, na verdade, se por um lado se atrai para fins de investimento, na realidade a nossa economia ela acaba ficando estagnada justamente porque há uma dificuldade do acesso ao crédito. A leitura que se tem é que para a atração de investimentos são necessários força das instituições. E para a gente ter como referência, por exemplo, está havendo o julgamento daqueles atos que aconteceram no 8 de janeiro, e se você for acompanhar, pode ver que existe um choque ali entre o ente acusador, o ente julgador e o ente de defesa. Isso, quando existem essas trocas de farpas, essas agressões mútuas, a gente entende que isso tem uma tendência ao enfraquecimento das instituições. Se você olhar a questão da segurança pública no Brasil e aquele que é o Ministério de Justiça e Segurança, veja que o comportamento não é em acordo com o que é exigido para que a questão da segurança pública fique controlada dentro da região. Então isso demonstra fragilidade das instituições. Esse é o marco do Brasil. Outro aspecto que chama atenção é exatamente a estabilidade das regras do jogo, ou chamada segurança jurídica. E aí eu trago essa reportagem aqui do Monitor do Mercado, que é o site, foi publicado aqui no dia 14 de setembro, mesmo dia da outra reportagem, e vejo aqui, foi feita uma reunião com investidores, empresários, profissionais, e o objetivo era a discussão sobre a reforma tributária. Uma das conclusões é que a reforma tributária no Brasil ela passa por uma demolição da estrutura, e é curioso aqui, porque olhando um pouco mais a miúde, eu não vou abordar essa reportagem como um todo, porque não é o objetivo, é que em vez de uma reforma tributária, o que o Brasil levantou foi uma demolição do atual sistema de impostos. E com isso, ao invés de fazer uma simplificação, está gerando, veja, o que a gente estava falando agora há pouco, uma insegurança. Do ponto de vista de que as pessoas que fazem parte do mercado acabam não sabendo o que vai derivar dessa reforma tributária. Portanto, essa insegurança traz ao contrário da estabilidade, traz uma instabilidade com relação a essas regras do jogo. Até o Brasil, que é conhecido por ficar mudando toda hora conforme a vontade
do mandante. Além disso, é necessário dar uma olhada nas condições de segurança física, principalmente aqui na segurança física estrutural do país, do ponto de vista de vias que tenham uma condição de transporte. Nosso transporte é quase que essencialmente rodoviário, que tu tenha uma conjunção de que aquilo que é a tua estrutura não esteja sujeito a intempéries, não esteja sujeito a ataques de forma a violar a sua segurança. E por fim, eu acho que nessa parte aqui o Brasil está um pouquinho melhor. Mas, do ponto de vista geral, as instituições no Brasil, elas ainda carecem muito para que elas sejam de fato respeitadas. Pelo menos é a minha visão. Os investidores, eles têm o conhecimento, né, que na região, na América Latina, existe sempre uma volatilidade. Essas três principais, como por exemplo o ciclo político. O que está acontecendo? A América Latina está num processo de transição política em vários países. Recentemente, no Uruguai, nós tivemos a troca do presidente. Atualmente, o presidente do Uruguai, Santiago Peña, foi eleito pelo Partido Colorado. Nós temos as eleições de outubro da Argentina. Nós estamos no processo de transição que deve acontecer logo em seguida. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, também, lá não tem reeleição, deve ter o processo sucessório. Nós ainda temos pela frente para 2024 as eleições do Panamá, do Equador, que estão em andamento, da Venezuela e do Chile, onde o presidente atual, o Boric, ele não deve também ser reeleito. Então veja que tudo isso na América Latina passa por um novo processo político, talvez andando naqueles espectros que normalmente são comentados de direita e esquerda, tendo uma evolução sobre isso. Além disso, outro aspecto aqui que se verifica são os aspectos econômicos. E, claro, que se busca aquelas maiores economias para investimento. Veja que o Brasil é a maior economia da América Latina. Ele tem aqui 1,7% do PIB mundial, seguido do México, da Argentina, da Colômbia e do Chile. E veja que o terceiro aspecto é exatamente a questão da incerteza regulatória. Quanto menor a incerteza, melhor para investir. Aqui no caso, o Brasil tem muita incerteza regulatória, exceto para 3 setores, que são bancos, energia elétrica e de seguros. O restante ainda está em movimento, como, por exemplo, quem gosta de saneamento, de investimento em saneamento básico, na verdade, recém o marco regulatório do saneamento está sendo colocado em andamento, mas eu tenho certeza que no futuro ele vai ser bastante consistente. Veja aqui, na relocação das cadeias produtivas para perto de mercados consumidores, isso beneficia países da América Latina, mas o Brasil não será o país mais beneficiado. Do ponto de vista do diferencial de taxas, veja que a queda da inflação, no geral na região, mas as taxas de juros se mantendo em patamares altos, a do Brasil mesmo que cai se mantém em patamares altos, isso proporciona investimentos, aqui, principalmente na renda fixa, ou investimentos de médio prazo, e quando aparecer pequeno ou médio prazo, curto ou médio prazo, significa que na verdade a gente está falando de capital especulativo. No geral, a expectativa sobre o preço das commodities e a América Latina como um todo, ela é tida como uma região de produção de commodities, ela não é de industrialização. Aliás, o Brasil, até o contrário, ele anda no processo de desindustrialização e é forte nas commodities metálicas e também nas commodities de grãos. Veja que a maioria das economias latino-americanas tem a expectativa de desaceleração. No geral, se coloca uma expectativa sobre o Brasil em função da redução da inflação e também redução da taxa de juros. Há o entendimento que talvez isso permita o crescimento econômico de forma a voltar a uma recuperação. Veja que a ideia é que houve um crescimento econômico ruim do Brasil, mesmo com o aumento do PIB. Eu não tenho essa mesma visão. Eu já acho, eu tenho uma interpretação de tudo que está acontecendo, que vai haver uma compressão maior ainda, uma retenção maior do nosso crescimento para o ano de 2024. Até porque um ano eleitoral é um ano que se coloca muito recurso na questão política, aumentam os gastos do Estado
e não tem nenhuma perspectiva de crescimento. Não tem, além disso, talvez a arrecadação ela não atinja os objetivos que foram colocados pelo Ministério da Fazenda, principalmente depois do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Aquilo que estava estimado para esse ano já faliu e a ideia do déficit zero do ano de 2024 está sendo abandonada. E considerando a América Latina, veja que o Chile tem sido o país mais ativo na região e provavelmente talvez o país com maior olhar para os investimentos. É curioso aqui porque do ponto de vista da análise para investimentos, o que se busca é justamente países que tenham maior competitividade. E sobre isso, que é o fechamento aqui, veja que saiu o relatório de 2023 da World Competitiveness Ranking, que é publicado pelo IMD, que é o Instituto Internacional de Desenvolvimento e Gerenciamento, e ele coloca países, são 64 países, ele tem vários critérios, 336 critérios, que são utilizados para analisar 64 economias e ranquear, mostrando aquela que é entendida por esse ranking como da melhor para a pior. Aqui no site do IMD, você vai encontrar então o ranking de competitividade, o ranking mundial de competitividade. E é interessante aqui porque são aqueles 336 critérios, aliás. Veja que lá no final ele vai dar aqui um ranking do ponto de vista de 4 fatores e um geral. O geral é esse overall aqui. E dentro desses fatores a gente pode pegar um deles aqui, que é, por exemplo, a eficiência de governo. Claro que além da eficiência de governo nós vamos encontrar a eficiência econômica, a eficiência de negócios e a infraestrutura. Mas olhando aqui para a eficiência de governo, você pode ver que são 64 países. Do ponto de vista de eficiência de governo, o pior país ranqueado aqui é a Argentina, que está que está na 64ª posição. Já o Brasil, de 64, ele está na 62ª posição. Isso quando a gente fala do ponto de vista de governo, nesse ranking feito pelo IMD. Dá uma olhada aqui, ó, que é interessante a gente ver o ranking geral. Geral, ele é interessante porque vai juntar todos aqueles e colocar de uma forma que a gente possa verificar melhor. No caso, em particular, do Brasil, ele está aqui na 60ª posição, ao passo que a Argentina está na 63ª posição. Eu trouxe o ranking para essa tabela do Excel, para tentar aqui facilitar a nossa análise. Então veja que o Brasil em 2019, no ranking geral aqui, ele estava na 59ª posição, melhorou bastante aqui em 2020, depois veio regredindo, voltou a 2019 em 2022 e agora está no seu pior momento nos últimos 5 anos. E eu ordenei aqui o ano de 2023, veja que o pior ranqueado é a Venezuela, está na 64ª posição em termos de competitividade, seguida a Venezuela pela Argentina, a Mongólia, a África do Sul e aquele que é o 5º pior país em competitividade, que é o nosso país, o Brasil. Mais abaixo aqui a gente consegue verificar os melhores ranqueados. Nós vamos encontrar então em primeiro lugar a Dinamarca, depois a Irlanda e depois a Suíça. Então, do ponto de vista de competitividade e até de investimentos, eu não consigo enxergar assim um otimismo ainda no Brasil. Nós vamos passar por um processo, a meu ver, bastante conturbado. É o processo eleitoral, como eu disse, do ano que vem. Normalmente, isso faz elevar os gastos do Brasil, justamente porque tem uma tendência de uma briga por poder. O Brasil continua só na linha de commodities, tem um processo de desindustrialização, além do que um travamento nesse processo de industrialização por conta exatamente da energia, dessa chamada energia verde. Então, toda essa construção. E outra, agora a obrigação da regularização do crédito de carbono, que para a nossa industrialização é um fator, a meu ver, assim, negativo.
Então, quem olhar para o Brasil vai ser apenas do ponto de vista de taxa de juros e não de aportar o seu recurso aqui para o longo prazo. Não vejo isso, talvez até dê uma piorada e talvez nessa piorada possam surgir as melhores oportunidades, principalmente para aqueles mercados que nós estamos mais de olho, aqueles setores que estamos mais de olho, como energia elétrica, bancos e seguros. Então, essa é a minha visão. Eu espero que você comente, coloque a sua, até para eu ver, a gente colocar tudo isso junto, para verificar a visão de um ou de outro e daí atirar melhores conclusões. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.